tão doída como essa? Vergonha. Eu decepcionado total com o nosso jogo. Pronto, galera, que segue o canal do Gol, beleza. Galera, é o seguinte, vamos falar da situação do Santos, que o Santos vem passando aí. E a gente tá vendo, o Santos foi infeliz em tomar 6-0 do Vasco, jogando no Morumbi. O detalhe é o seguinte, o que eu penso do Santos, né, e aí isso repercute, a grandeza do que o Santos é. O Santos teve um dos melhores jogadores da história do futebol, né? E isso que aconteceu com o Santos, de tomar 6-0 do Vasco, um time do Vasco que vem lutando para não cair. O time do Vasco que veio de alguns confrontos de não resultados positivos, né? Inclusive o Santos ganhou um dos candidatos fortíssimos para o Campeonato Brasileiro de 2025, que é o Flamengo. Aí a gente pensa, a torcida do Santos, você tem a imagem aí, direito, pode botar? A torcida do Santos, ela entra ali, ela adentra dentro do CT do Santos, chama os jogadores para conversar, mas no meu entendimento, a culpa não é nem dos jogadores, e sim dos dirigentes do Santos. Mas peraí, o time do Santos é um time para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro? Qual campeonato o time do Santos pode disputar? Qual o campeonato hoje que o time do Santos entra grande, entra forte para disputar? Não tem. O time do Santos é fraco, na minha opinião, é bem fraco. Inclusive, não só minha opinião, mas de vários outros comentaristas do futebol brasileiro. A gente vê o time do Santos apático dentro de campo, tomando 6-0 e foi até pouco. Mas na minha opinião, o que deveria ser feito ali? O que tem que ser discutido ali? Na minha opinião. A minha opinião é que, primeiramente, o Vasco, né? O Vasco poderia tirar o pé. Por ver que é o Santos, eu sei que isso não tem nada a ver com futebol. O Vasco não tem nada a ver com isso. O problema de cada um, tem que resolver os seus problemas, né? Mas o time do Vasco, com o Diniz ali, poderia pensar assim, não, peraí, o Santos está 4-0, vamos segurar um pouco, vamos equilibrar aqui. Poderia pensar assim. Mas ele continuou indo para cima e acabou dando 6-0 no Santos. Fora o último lance ali que teve o chute na trave ali do jogador do Vasco. Mas aí, é o seguinte, acho que em respeito ao Santos, em respeito à grandeza do Santos, em respeito à história do Santos, em respeito a tudo aquilo que o Santos constituiu para o futebol do nosso país, para tudo aquilo que a seleção brasileira, da base do Santos, trouxe para a seleção brasileira, trouxe para o nosso país. A gente hoje, não somos mais hoje, não, a referência do futebol, do mundo, não é o Brasil, mas a gente tem uma história, a gente tem um legado, a gente tem uma estrela, a gente tem estrelas. A seleção brasileira é 5 vezes campeã do mundo, isso é muita coisa, ninguém é maior que a seleção brasileira. E isso poderia ser pensado pelo nosso queridíssimo Fernando Diniz, mas ele não pensou assim, foi para cima e acabou goleando o Santos. Eu tenho uma imagem aí do Neymar chorando, né, que ele chora, isso, mas na minha opinião esse choro aí não tem a ver muito com muita coisa, né? É o momento dele ali, ele chora, não botei muita fé no choro dele, não entendi que isso se trata de que ele está, talvez sim, emocionado, mas o protesto da torcida do Santos que tinha que chamar mais atenção do que o choro dele. Porque é um protesto de uns torcedores, de uma torcida, de que sofre pelo Santos, que gosta do futebol do Santos. Eu estou comentando aqui, a gente é do canal do Gol, comenta o futebol da Bahia, mas para mim isso é de extrema importância, porque o Santos trouxe para mim um interesse pelo futebol. Né? Quando ganhou Vitória pela Copa do Brasil em 2010, que tinha aquele timaço do Santos, mas era um timaço. Eles faziam o mundo do futebol brasileiro pararem para assistir eles jogarem. Então o Santos, para trazer isso de volta, não é simples, não é fácil. Por quê? Porque o interesse hoje da maioria dos clubes é de grana, de recurso. Não é a ideia de trazer o melhor futebol com brilho, com entende, porque o Santos tem estrutura para fazer isso. O Santos tem estrutura para trazer um dos melhores jogadores, o melhor meio-campista, o melhor lateral. Inclusive trouxe o Mike, né? Poderia trazer um dos melhores zagueiros. Estava com o Gil, não sei o que aconteceu com o Gil, se está machucado, dispensou o Gil. Então a gente tem que entender que o Santos tem estrutura e tem nome para que esses jogadores tenham interesse em jogar no Santos. Porém, o Santos não tem esse interesse de fazer o Santos crescer. Está ali em décimo, o Santos está em 16º, né? Acho que o Santos está em 16º. O Vasco que venceu, saiu da zona de rebaixamento, venceu o Santos por 6-0. O Vasco poderia ter tirado o pé. Quando fez 4-0, segura, não, vamos segurar aqui, vamos fazer um negócio aqui, em respeito ao Santos.
em respeito à história do Santos. O Neymar, ele não é a solução para o Santos, não é. Inclusive, eu acho que o Neymar está jogando de ponta esquerda às vezes. Ele não é para jogar ali. A função dele ele tem que entender, mas eu acho que o técnico não tem panca. E nenhum outro vai ter para dizer ele o que fazer e o que não fazer. Mas poderia convencer a ele, pelo menos não o brasileiro. Se o São Paulo vier aí, eu acho que aí pode ser diferente. Pode ser diferente. Aí poderia pensar em colocar o Neymar mais centralizado no meio, distribuindo o jogo, tentar algo diferente. O Neymar toma cartão amarelo, não enfrenta o Bahia. E o Santos não vai ganhar o Bahia aqui na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova. Se eu não me engano, é domingo ou é sábado. Domingo ou sábado que o Santos joga contra o Bahia aqui na Arena Fonte Nova. O Neymar não vem, que está suspenso, e o Santos não ganha o Bahia. O que eu peço é o seguinte aos jogadores do Santos, que junto com a torcida pediram aí, fizeram um protesto dentro de campo, foi lá no CT, conversaram com eles, é que tenha mais respeito pelo Santos. Vocês não têm futebol para jogar no Santos. Mas vocês podem entregar mais do que vocês vêm entregando. Na minha opinião, o Guilherme é bola do time do Santos. O Mike é bola, tá voltando ali. O Neymar não tem dispensa comentário. Só que o Santos merece mais do que isso que vocês vêm entregando aí pra melhora do Santos. Então o Neymar chora, a torcida faz protesto dentro de campo. O Santos perde por 6-0, que o Fernando Diniz poderia ter tirado o pé pela história do Santos, não pela história do Santos. Poderia ter tirado o pé e é isso. O que o Santos tem que fazer é investir, tem que ter investimento, trazer jogadores bons para compor o elenco e não ficar brigando. Por sinal, o Santos tem tempo que não ganha absolutamente nada. Foi para a semifinal do Paulista, se não me engano. O Neymar não pôde jogar, não quis jogar, não sei o que ele entendeu fazer. Mas o Neymar não é a solução para o Santos não pode ficar passando por essa situação. Beleza? Canal do Gol para vocês, diretamente da Bahia. Valeu!